Queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros do Ideal Espírita, companheiros da casa, amigos aos aflitos, sejam bem-vindos mais uma vez, onde aqui nos encontramos envolvidos e abraçados pela espiritualidade amiga, trabalhadores espirituais responsáveis por este trabalho da nossa casa, onde aqui nós alegramos e sentimos um envolvimento de paz, de harmonia, que toma conta de todos nós. Como nós costumamos dizer, deixamos a nossa casa lá para vir a esta outra casa aqui, nos confraternizarmos, recebermos a mensagem edificante do Evangelho, da doutrina espírita, consoladora, nos trazendo explicações a respeito dos nossos passos aqui na Terra. Porque a paz de Jesus envolva a todos mais uma noite de manhã. Vamos lembrar da nosso plantão de passes, que está e nós estamos retornando todas as quartas-feiras, das 15 horas às 16h30, subindo a rampa aqui do lado. Nós temos companheiros ali de plantão mesmo, né? Então, quem quiser, quem necessitar, pode vir nesse horário, que ali estarão os companheiros para este trabalho. Eu vou convidar a nossa companheira Lívia, que irá proferir a prece inicial desta noite. Vamos nesse momento, amigos e irmãos, nos confortar nessa cadeira, fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento à figura meiga do nosso Mestre Jesus, aquele Mestre que está ao nosso lado durante toda a nossa jornada, nos amparando, nos ajudando, nos ensinando em cada passo do caminho, refazendo as nossas forças, as nossas vibrações, nos dando todos os dias ânimo para vencer as batalhas que temos que passar nessa encarnação, os acertos espirituais que temos que fazer. Enfim, Ele que está aqui hoje, presente, juntamente com toda a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente durante todo o dia para nos acolher, para nos receber, nos abrir aos aflitos, que possamos absorver a mensagem da noite, refletir, colocar dentro dos nossos corações e principalmente plantar a sementinha do amor, da paz e da caridade, que possa ser regada a cada dia, e assim vamos, a cada passo do caminho, melhorando um pouquinho nessa nossa jornada, desta vida. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, durante toda a nossa vida. Que assim seja. Os irmãos, nesta noite, nós temos a imensa alegria de receber em nossa casa nosso companheiro Ricardo, ele que é da cidade de Votuporanga, do grupo Desejo de Menezes, é uma casa já muito bem consolidada lá em Votuporanga, também com as portas abertas, recebendo todos aqueles que necessitam, vários estudos também, enfim, as atividades de uma casa espírita. Hoje, nós sabemos que lá tem muito trabalho, hein, pai? Ele deixou a sua casa, a nossa casa aqui, se faz acompanhar o filho, então que eles sejam bem-vindos e que recebam um abraço fraterno de todos nós. Nós vamos deixar, então, a palavra do Ricardo. É uma alegria retornarmos a esta casa,
que temos um grande respeito e carinho, podermos rever amigos, companheiros de mesmo ideal e de mesmo propósito espírita. Trazemos aqui a ideia, a intenção de meditarmos nos ensinamentos cristãos, na doutrina de Jesus, que Ele possa envolver a cada um de nós, trazendo-nos paz, equilíbrio e serenidade. Agradecemos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, aos companheiros encarnados desta casa, que permitem e que nos dão a oportunidade desta noite tão feliz, aos Espíritos benfeitores do abrigo aos aflitos, que eles possam nos acompanhar durante esses poucos minutos em que meditaremos em torno da mensagem cristã, mas também que eles permitam que os benfeitores da Casa de Bezerra estejam também conosco, e assim como nós aqui, os encarnados, nos confraternizamos, possam também os espíritos trabalhadores na seara do bem, no plano espiritual, se confraternizarem igualmente. Que as vibrações que nos alcançam não permaneçam circunscritas ao ambiente físico, mas possam os benfeitores amigos ter na mensagem da noite, no trabalho desta noite, assim como em todos os trabalhos desta casa, um referencial de luz, em favor de tantos irmãos aí fora necessitados de amparo, de sustento, de equilíbrio. De repente salta na nossa mente um amigo, um parente, alguém que nós consideramos, então que através do nosso pensamento possam os benfeitores amigos, a misericórdia divina, alcançar esses corações dando-lhes paz. Mas aqueles que nós não conhecemos e que também necessitam, também mesmo no anonimato, eles sejam alcançados, porque a casa espírita é um manancial de luz, onde vibra e jorra paz, equilíbrio, serenidade. A nossa reunião se dá em nome de Cristo, então ele tem como base o nosso pensamento, a nossa vibração, socorre e ampara tantos e quantos necessitados no caminho. Segundo a doutrina espírita, porém, para nós, os que estamos abrigados por uma casa espírita séria, que tem nos seus trabalhos a divulgação do Evangelho, da mensagem cristã, e que tem como base consciência e entendimento que as obras básicas produzidas por Kardec devem ser o nosso balizador, o nosso sustento, aquele que nos orienta com segurança, dando-nos consolo e entendimento na mensagem de Jesus, de forma clara. Já não é uma questão de crer, mas sim uma questão de certeza que a nossa vida é uma construção, porém ela não se iniciou, ela não se inicia no instante do nosso nascimento aqui na Terra, na nossa presente encarnação. Somos espíritos milenares, sabe lá quantas encarnações nós já tivemos, quantas experiências nós já vivenciamos aqui nesse abençoado planeta, o nosso planeta Terra. Porém, ao longo dessa jornada, seja ela milenar, seja ela centenária, estamos construindo o nosso destino, construindo o nosso patrimônio espiritual, que hoje nós entendemos ser aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós merecemos como a nossa vida. Porém, nem sempre tivemos sucesso. Algumas vezes sim, nós acertamos, conseguimos bons resultados, e é o que nos traz hoje a uma casa espírita com o propósito de nos balizarmos naquilo que nos ensinou o nosso Senhor, o nosso Mestre Jesus. Mas, de outras vezes, por que não dizer,
na maioria das vezes, nós falimos. A nossa construção não deu certo, deu ruim. Então, trazemos um coração cheio de dificuldades. Quem vive num mundo de expiação e de provas, como o que nós estamos vivendo, sabemos disso. Nenhum de nós estamos livres das provas, das expiações, ou seja, das dificuldades, dos problemas, das dores. Temos as nossas alegrias, mas também temos as nossas frustrações, porque isso para nós é necessário e nós precisamos lutar para vencermos essas nossas limitações. Então trazemos um coração cheio de medo, cheio de fobias, cheio de receios. Nós temos as nossas limitações. Não raro, fugimos daquilo que deve ser feito, daquilo que precisa ser feito. Alegamos, nós justificamos, ou pelo menos explicamos a nossa deserção, a nossa ausência aos compromissos, com 1001 bagatelas. Porém, será que essas explicações, essas justificativas são reais? Não precisamos nós, entendendo o que colocamos até aqui, olharmos para dentro e pensarmos se não é mais uma vez a repetição daquilo que já vivemos, daquilo que já fizemos por várias e várias vezes, postergando, desprezando as oportunidades de crescimento espiritual. E por conta de tudo isso, trazemos o temor de expormos a nossa intimidade, ou seja, o medo de depararmos conosco mesmo. Não raro, nós apontamos um companheiro, terceiros, como sendo a razão, o motivo dos nossos tropeços, das nossas faltas, das nossas falhas. Quando as coisas não dão certo, não titubeamos em apontar a causa naquele que caminha conosco, mas nunca, ou muito raro, olhamos para nós, entendendo a nossa deficiência e quem sabe até questionando de nós mesmos se ele foi o start, se ele realmente causou, o que é que eu poderia ter feito para evitar e não fiz. Qual é o meu papel em toda essa situação? Isso é algo que nós precisamos pensar, que nós precisamos meditar. Para entendermos isso, a nosso ver de uma maneira muito clara, trazemos uma passagem do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, mais especificamente o versículo 28. Vamos lá na fonte, lá na raiz dessa mensagem tão grandiosa, que nós ainda não somos capazes de entender, mas que precisamos, à medida do possível, buscarmos entender e interiorizar o seu valor. Antes, porém, de adentrarmos ao tema propriamente dito, gostaríamos de trazer algumas peculiaridades do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Ele é um capítulo muito rico em parábolas, em contos, em passagens do Evangelho que edificam o coração do homem e que nós não raro citamos e já ouvimos por diversas vezes, até mesmo na tribuna espírita, comentários acerca do que nós vamos trazer aqui de um jeito bem sintético, bem resumido. Esse capítulo, ele é extenso, tem 56 versículos e extraordinariamente rico. Um detalhe, a leitura bíblica, quando nós buscamos, não ela é confusa, de difícil entendimento, não nos permite muitas vezes entendermos o que é que aquilo está querendo dizer, mas o capítulo 8 de Lucas, ele é muito tranquilo, de fácil entendimento, e ainda em algumas situações o evangelista faz as suas colocações, tentando nos ajudar a entender aquilo que
está sendo colocado. O capítulo 8 do Evangelho de Lucas começa com aquela passagem tão conhecida, a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. E conta o evangelista que Jesus fala, narra, que aquele homem sai com a semente, e algumas sementes caem num solo pedregoso, caem no meio de espinheiros, e assim vai caindo aquilo, e o passarinho vai come, até cair num solo capaz de fertilizar aquela semente e permitir que ela produza e adquira raízes profundas, frutificando. Esse é o exemplo do coração do homem. Nós estamos aqui ouvindo a mensagem cristã. Acabamos de dizer, o Evangelho do Mestre Jesus não é novidade para nós, nem na presente encarnação e nem nas anteriores. Qual era o solo que habitava o nosso coração? Qual é o solo que nós podemos imaginar ser hoje o nosso coração? Aquele que vibra, aquele que se emociona com a mensagem na casa espírita, mas quando sai ali fora, não tem terra suficiente, solo suficiente para que as raízes se aprofundem. E as perturbações do mundo vão consumir e vão destruir esse fruto tão nobre. Em seguida, ele fala da parábola da candeia que não se bota embaixo do alqueire, ou seja, ninguém acende uma luz e a coloca debaixo de um móvel, ninguém acende uma lamparina e a esconde no local onde aquela luz não possa colaborar. O papel da luz é colaborar com aqueles que caminham naquele ambiente e que eles possam caminhar de forma segura, sabendo onde estão pisando e caminharem de forma tranquila. Esse é o papel do Evangelho. Uma vez que ele clareia o nosso coração, nós devemos auxiliar os nossos irmãos de jornada para que eles também caminhem em segurança. Nós vamos encontrar no capítulo 8 de Lucas aquela passagem em que Jesus está na casa de Pedro, fazendo os seus comentários. Uma pequena multidão ali se encontrava e alguém anuncia: mestre, aí fora está a sua mãe e os seus irmãos. E Jesus olha para aquela pequena multidão e faz aquela pergunta conhecida: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos, senão todo aquele que faz a vontade do meu Pai? Jesus ali implanta no coração do homem, em nossos corações, a certeza de que nós somos uma grande família, filhos do mesmo Pai. É claro que nós temos um compromisso mais forte com aqueles que fazem parte do nosso laço consanguíneo. É ali que está o nosso maior compromisso. É ali que nós precisamos vencer as nossas dificuldades de relacionamento, de entendimento uns para com os outros, sem dúvida alguma. Mas nós não podemos de forma alguma limitar a nossa compaixão, limitar o nosso amor, limitar o nosso sentimento de fraternidade apenas com aqueles que comungam e que vivem conosco no mesmo teto. Nós precisamos entender que somos irmãos uns dos outros e sempre que possível, onde quer que nós estejamos, o sentimento e a atitude cristã deve ser a nossa bandeira maior. Nós precisamos sim nos importar com aqueles que também extrapolam os nossos laços consanguíneos. Nós vamos encontrar nesse capítulo 8 aquela narrativa em que Jesus estava atravessando o mar da Galileia e ele adormece na embarcação. E os discípulos o acordam. Em dado momento,
desesperados. E não Desde a tempestade que nos assola, estamos prestes a naufragar. Ao que Jesus acalma a tempestade e anuncia para aqueles homens onde estava a confiança e a fé daquelas criaturas, chamando a nossa atenção nos dias atuais, que como nós agimos, qual é a nossa confiança, qual é a nossa coragem, a nossa calma e a certeza de que estamos amparados diante das tempestades, das turbulências que a vida nos oferece. Nós somos bons, somos calmos, tranquilos e muito compreensivos quando as coisas vão bem. Mas e quando elas não vão? Onde está a nossa serenidade? Onde está a nossa confiança? Acrescentemos ainda nos dias atuais aquilo que anuncia a doutrina espírita. Ora, aqueles homens estavam temerosos pela morte física, mas o espírita vai temer a desencarnação. Qual a razão desse medo? Nós vamos temer a falta de saúde, nós vamos temer a privação dos bens, do conforto da vida aqui na terra. Era disso que Jesus falava. Nós vamos encontrar no capítulo 8 ainda aquela passagem em que uma mulher sofria de hemorragia por mais de 10 anos. E ela tem no coração a certeza que se tocasse as vestes do Cristo, ela poderia ser curada. E ela faz isso, toca as vestes de Jesus e sente o fluxo cessar. Ela se sente curada. Mas Jesus anuncia: alguém me tocou. E ela se envergonha, como se ela tivesse feito algo de errado. Vendo Jesus perguntar quem havia tocado, e os discípulos em confusão: Senhor, mas como nós vamos dizer do Senhor quem foi que tocou? Em meio a esse desatino de gente se empurrando um do lado do outro. Então ela anuncia vergonhosamente: Senhor, fui eu. E Jesus, então, ao invés de condená-la, enaltece a sua fé, a sua confiança, como a dizer: nada de errado foi feito, muito pelo contrário, a tua fé te curou. Vá, prossiga em paz. Ou seja, nós precisamos entender que a espiritualidade nos atende quando nós precisamos e quando nós nos colocamos em condição de sermos capazes de receber. Quando as coisas não acontecem como nós imaginamos, não é porque Deus está distante de nós, porque a espiritualidade se afastou e nos abandonou. Para Deus, para os espíritos nobres, o amor que eles dedicam e a atenção que eles empenham é a mesma para o homem bom, tanto quanto para o pior homem que nós possamos imaginar. A diferença não está na atenção dispensada, nem no carinho entregue, está na compreensão daquele que recebe. O homem que já entendeu a necessidade do bem, ele compreende a bondade e a misericórdia divina e a sente do seu lado. Aquele que se entrega ao crime e à desordem não consegue perceber, e em determinado momento tem a impressão de estar só, desamparado, deixado ao abandono. E por fim, no versículo 56, ele vai contar aquela passagem em que Jairo, um dos principais da sinagoga, procura Jesus porque a sua filha está adoecida, quase em situação de morte. Ao que os que o ouviam, Jesus, se predispondo a visitar a casa daquele homem, anuncia: Senhor, ela já morreu, ela já desencarnou. Mas Jesus vai até aquela casa, chama aquela moça pelo nome e ela recobra a consciência, dando-nos um exemplo de que muitas vezes nós somos mortos-vivos
Porque a vida em abundância, a vida verdadeira, não é essa que nós vivemos aqui na terra, mas é aquela da consciência tranquila, com vistas ao bem, com vistas àquilo que a mensagem evangélica pede aos nossos corações, ao amor e à fraternidade. Quando nós não compreendemos isso, e quando nós faltamos com esse entendimento, nós apenas perambulamos com o corpo em vida. Nosso aproveitamento É muito pequeno. Nós precisamos entender verdadeiramente o que Jesus pede e o que a mensagem cristã pede para cada um de nós. Porém, dá para a gente notar que o capítulo 8 de Lucas é rico em casos e parábolas edificantes e novos para o nosso coração. Mas nós pulamos aquele que vai do versículo 27 ao 28, que é aquele ao qual nós vamos sacar o versículo que nos interessa. Mas nessa passagem, Jesus, quando desce daquela embarcação, que algumas horas atrás fora assolado por uma tempestade no mar da Galileia, eis que um homem considerado endemoniado, que andava nu daqui para acolá, e sem a menor consciência, aproxima-se de Jesus, prostra-se diante dele e fala em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus olha aquele homem e pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Aqueles que ali estavam o conheciam, porque ele, na condição de homem perturbado, não tinha parada. Não raro os prendiam com correntes, mas ele escapava e sumia para os desertos. Quando voltava, estava ele na mesma condição, nu e em estado de penúria, sem consciência e sem a menor condição de convivência com a sociedade. Porém, aquele Espírito prossegue: peço-te que não me atire no abismo, mas se permitires que possamos entrar nessa... estava ali. Ao que Jesus permitindo, aqueles porcos saíram disparada e se atiraram num despenhadeiro, correndo afogado lá embaixo. As pessoas que viram aquela passagem saíram e foram nas vizinhanças, nas cidades, nos vilarejos, informaram o que tinha acontecido. E um número de curiosos muito grande voltaram e foram até lá para ver o que de fato havia acontecido. E para a surpresa de todos, encontraram ali aquele homem que antes vivia nu e em extremo desajuste, agora vestido muito tranquilo, sereno, sentado aos pés do mestre, ouvindo-lhe a mensagem que ele trazia. É provável que todos nós já tenhamos ouvido essa passagem, já tenhamos lido essa passagem, e nos admiramos, nos emocionamos, porque certamente Jesus, com a sua capacidade, com a sua condição de espírito nobre, foi capaz de livrar aquele homem que há muito tempo trazia o coração subjugado por espíritos ruins. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas o que é que isso tem a ver conosco? O que é que essa mensagem pode realmente produzir em nós, além dessa condição de êxtase por uma história, por um fato contado e pelo resultado positivo? O que é que tem isso a ver conosco? O fato é que essa fala
que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. É uma frase forte, chocante, quando aquele Espírito diz em voz grande, em voz alta, como que esbravejando, ordenando ao mestre que não o incomodasse. Esse caso, ele produz em nós algumas indagações para nosso estudo e para nossa meditação. É preciso a gente entender o que é que está indo ali, porque é um fato um tanto intrigante. Para isso, vamos pensar um pouco. Quem eram os envolvidos nessa história? Dois personagens, um homem perturbado e Jesus, o nosso mestre. Quem era o primeiro personagem? Qual a característica dele? Como é que a gente pode descrever e entender esse homem? Tratava-se de uma entidade ignorante, isso é fato. Porém, não raro nós que estamos dentro da doutrina espírita, quando falamos de um espírito obsessor, de um espírito perturbador, damos a impressão de que ele talvez seja ignorante, mas ignorante das ciências, das letras, ignorante das coisas do mundo, e é um engano da nossa parte. Um espírito obsessor, não raro, ele é muito culto, conhecedor das ciências, do psiquismo humano. Como que um espírito obsessor alcança o seu alvo? Pela mente, pelo psiquismo. Ele é sábio nesse sentido, sabe muito bem como agir, melhor do que nós mesmos, trabalha a nossa cabeça, a nossa mente como a gente não imagina. Então a ignorância dele não vem da cultura, a ignorância dele não vem do conhecimento das letras e das coisas do mundo. Ele pode sim ser muito sábio nesse sentido, mas ele é então ignorante das coisas do bem, mas não porque ele não sabe o que é bom e o que é ruim. E isso faz uma diferença muito grande quando nós imaginamos que alguém ignora o bem. A ignorância do bem vem pelo desinteresse. E aí isso já é algo que tem a ver conosco. Porque aquele espírito ele não sabia o que é bom e o que é ruim? Claro que ele sabia. Esse é o primeiro parâmetro. Ele sabe o que é certo e sabe o que é errado. Porém, ele se desinteressa pelo que é certo. Ele se desinteressa pelo que é bom. O que é que isso tem a ver conosco? Nós sabemos o que é certo e o que é errado? Nós sabemos o que é bom e o que é ruim? Quantas vezes nós nos pegamos em erro? É porque nós não sabemos ou porque nós nos desinteressamos? Nós não damos importância. Tem algo que é mais convidativo, mais interessante naquele momento. E mesmo sabendo que não é bom, a gente se entrega e deixa a coisa andar. É nesse sentido. Mas a gente pode até alegar: não, mas eu não sabia. Ora, um irmãozinho nosso mais inferior, quem tem um gatinho, quem tem um cachorrinho em casa, sabe, ele não possui a capacidade que nós seres humanos possuímos, de pensar, de raciocinar. Mas quem nunca teve uma experiência de chegar em casa, quando abre a porta, e o bichinho abaixa a cabeça e dá um sinal tipo assim, fiz lambança. E a gente logo olha para ele e pensa: o que será que ele fez para estar desse jeito? E a gente sai procurando e vai encontrar lá as artes que ele fez. Ou seja, ele não é dotado da nossa capacidade de pensar, mas sabe que fez errado, sabe que não cumpriu com aquilo que nós esperamos. Quem dirá nós?
Como é que a gente pode ter a cara de pau e dizer: não, mas eu não sabia? Não sabia. É que nós estávamos acobertados por um interesse particularista, egoísta, pessoal maior. Então nós não nos importamos com aquilo, nós nos desinteressamos. Porém, quando essa condição nos alcança, sabendo o que tem que ser feito, não fazemos. Quando nós desprezamos a necessidade do bem e da fraternidade, nós entramos na perversidade. Mas a perversidade no sentido ruim mesmo, da crueldade e do mal, movidos pela vingança, pelo rancor, pelo ódio. Porque se a ignorância nos alcança, no sentido de nos desinteressarmos pelo que é bom, nós abrimos uma brecha para que esse sentimento de vingança, rancor, ódio, aloje-se no nosso coração, no nosso campo mental. Então, por ignorância e de desinteresse, nós nos embrenhamos no mal. E o mal não vai permitir que a gente se interesse pelo bem. Ele nos coloca numa zona de comodismo. E a partir daí, a gente entra num círculo vicioso. Eu não quero conhecer, eu não quero me interessar. Se eu conhecer, se eu me instruir, se eu ouvir, isso vai me incomodar, vai machucar, vai doer. Eu prefiro nem saber. Deixa para lá. É um problema que eu não quero lidar agora. Mais para frente, quando as coisas mudarem, eu lido com isso. Quando esse sentimento coloca, ele continua dando manutenção para a nossa ignorância. E a nossa ignorância dá espaço para que as ideias infelizes alojem-se no nosso coração. E a gente fica nesse círculo vicioso. Ou seja, é assim que acontece conosco. Em alguns momentos, a gente até se interessa. Não, agora eu vou pegar firme, eu vou fazer diferente. Mas lá uma hora, essa força motriz é tão grande que a gente volta no nosso ponto de partida. Onde a gente constata a nossa melhora? Quando a volta para o erro começa a ficar mais demorada. Me proponho bem. Em uma semana eu estou de novo no mesmo erro. Mas eu me proponho bem. E aí eu vejo que em 2 semanas. Eu me proponho bem. Em 1 mês. Eu me proponho. Vai que um dia a gente se propõe ao bem e nunca mais volta a cometer aquele erro. Significa que nós superamos, nós melhoramos, nós somos diferentes, vencemos aquele mal. Mas, certamente, na condição que nós estamos, um mal vencido, eis que aproxima-se ou apresenta-se diante de nós um outro a ser superado. Então, uma alma que despreza, que não se importa com o bem, e que aloja no coração a vingança, o rancor, o ódio, o comodismo, a ignorância, possui desvios íntimos, muitas vezes impossibilitando até mesmo a percepção do erro. Qual é os estágios da obsessão? Obsessão simples, diz-nos Kardec, isso todos nós temos, são aquelas ideias ruins que surgem e a gente combate. O próximo estágio, fascinação. A gente sabe que está errando, mas a gente não aceita a correção. Então isso é uma luzinha que tem que acender. Quando alguém chama a nossa atenção para um erro e a gente se incomoda, se ofende, cuidado. Nós estamos num estágio à frente, porque vai chegar uma hora que aí nós somos incapazes por nós mesmos de vencer aquelas ideias ruins. Ou seja, é como se uma coisa dominasse a nossa vontade, possuíssemos, que é a fascinação, o maior e o mais grave estágio da obsessão. Então possui desvios íntimos e atormentada por si só, aquela alma sofria, padecia, que é o estado em que encontra-se todo aquele que se embrenha no erro e que não é capaz de voltar. Se a gente observar, toda vez que nós somos assolados por uma situação difícil, nosso coração dói, a gente
tristeza, é difícil. Não raro a gente vai às lágrimas. Não podemos cair na inconformação e nem na blasfêmia, mas a dor faz parte. E ela é que tem que chamar a nossa atenção para que a gente saia da nossa zona de conforto. Ou seja, nós vamos apanhar tanto que chega uma hora que a gente diz assim: eu não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí a gente sai em busca do remédio, em busca da melhora, em busca do nosso equilíbrio. Uma alma nessas condições não possui, não tem condições de formar um ambiente mental e espiritual agradável. Tampouco ter paz no coração, ter paz na mente, ou causar um bem-estar a quem quer que seja. Podemos, num grau bem pequenino, quando as coisas vão ruim, que elas não dão certo, é isso que a gente sente. Não dá para ter paz, não dá para oferecer algo de bom para o outro, a não ser que a gente já tenha um grau de resignação, de entendimento muito grande. Mas na condição de seres humanos é onde muitas vezes ocorrem os grandes desatinos, porque no momento impensado em que a dor assola o coração, eis que a gente vai lá e comete uma falha dura. Sabendo de tudo isso, nós precisamos estar atentos conosco mesmo. Essa era a alma que se deparou com Jesus. Estranhamente, diante do que nós vimos aqui, ou seja, paradoxalmente, o que nós vimos aqui acima, essa é a alma que pede a Jesus que não o atormentasse. Uma alma nessas condições aproxima-se de Jesus e pede: eu peço-te que não me atormentes. É algo que chama a nossa atenção, principalmente nós, quando estamos com uma boa intenção, uma ideia de mudança e de melhora. Nós precisamos parar nisso e pensar, para vermos agora quem era o Espírito, aquele homem ao qual ele pede que não atormente. O Divino Mestre Jesus, que era, é e sempre será o nosso Mestre e o nosso Senhor. O nobre e grande pastor que nos conduz em segurança. Lembra Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Quem vier após mim terá abundância. Jesus é o nobre e bom pastor que nos conduz, e nos conduz em segurança. Ele é o amor acima daquele que nós imaginamos. Questão 625 do Livro dos Espíritos é muito claro nesse sentido. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta mais curta, uma das mais curtas do Livro dos Espíritos: vede Jesus. Ou seja, ele é o nosso guia e o nosso modelo. É aquele que nós devemos espelhar, e ele vai nos guiar, vai nos conduzir em segurança para o nosso destino, que é o destino do bem, do amor e da fraternidade. Então Jesus é o bem-estar vivo, permitindo a todo aquele que atende ao seu chamado, todo aquele que o segue, que permite que ele realmente seja o seu pastor, tenha paz, tenha alegria, tenha consolo e calmaria nas horas de tempestade, mas não aquela calmaria que a gente espera pela inércia, mas a da consciência tranquila, do dever cumprido, de cumprir com as suas obrigações e com os seus deveres. Posto isso, como é que a gente pode imaginar Jesus ser capaz de causar tormento a quem quer que seja? Como assim? É um tormento vivo em todos os estágios que a gente possa imaginar.
tranquilidade. O outro é a paz, a segurança, a serenidade viva. E, paradoxalmente, a tormenta, pedindo a paz que não atormentasse. Como assim? Não dá para entender isso? Então a doutrina espírita vem nos esclarecer. O fato é que a presença de Jesus trazia claridade suficiente para aquela alma atormentada, desequilibrada, contemplar o próprio martírio, a própria dor, os próprios tormentos de uma consciência atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. Lembra do comodismo? Por que é que, quando nós ignoramos ou desprezamos o bem, nós entramos no comodismo? Porque toda vez que a gente resolver se levantar em busca da melhora, nós nos deparamos com isso. Eu tenho que olhar para mim e parar de enxergar o outro. Porque se o outro não vai bem, o que é que eu deveria fazer? O que é que eu poderia ter feito para mudar isso? Para não causar essa situação? Quem sou eu? Eu sou tão bom quanto eu imagino? Eu sou aquela pessoa nobre, edificante e lúcida, produzindo luz em abundância, quanto eu imagino? Nós temos que lidar conosco, e isso incomoda. Então nós não somos perfeitos, nós temos as nossas deficiências, e por conta disso, nós trazemos falsas alegações e corremos de nós mesmos. Imaginemos que a hora que a gente terminar aqui, a Tereza sobe e diz assim: na próxima segunda, vem um orador aqui, e ele é extraordinário, é a excelência da oratória espírita, é o melhor que alguém já viu na face da terra, mas ele é dotado de uma virtude extraordinária. Ele olha para nós e consegue enxergar o nosso íntimo, perceber o nosso pensamento e aquilo que nós realmente somos. Ele olha e, semelhante ao Cristo, sabe melhor do que nós mesmos quem nós somos. Se dissesse isso lá em Corão do bezerro, e ninguém não. Medo de se expor, de mostrar quem é. Quantos de nós, dentro da nossa casa, somos um, mas quando chega uma visita, quando a gente recebe alguém, quando a gente sai de casa, nós somos outro. Por que a gente é assim? Medo de se expor, de mostrar quem é, diante de alguém que a gente não gostaria que ele soubesse que nós não somos aquela perfeição como ele imagina, como ele pensa. É isso que incomodou aquela alma, isso que incomodou aquele espírito. As luzes castigavam as trevas e revelavam a sua nudez dolorosa. Faz 40 minutos que nós estamos falando aqui. Quem de nós conseguimos permanecer esses 40 minutos aqui dentro? Nós estamos num ambiente celestial, onde a paz, o amor, a fraternidade, os ideais nobres inundam o ambiente. Mas quantas vezes nós saímos daqui, que é o céu, e fomos para na tormenta, no inferno lá fora, lembrando do que a gente tem que fazer amanhã, do nosso dia ruim, das companhias que a gente teve, da reunião que vai ter amanhã, do trabalho que a gente não gosta, e a gente saiu de um ambiente de paz e foi parar numa tormenta. Foi parar numa tormenta. Vamos lembrar Jesus dizendo: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Olha a grandeza e o consolo da doutrina espírita. Se nós formos capazes de olhar para nós mesmos agora e perceber quantas vezes nós saímos e qual o nível e o grau do nosso tormento, nós vamos lembrar assim: o que é que nos manteve aqui? O nosso corpo físico. Se nós não estivéssemos encarnados, quando nós pensamos no nosso desatino,
na nossa desventura, onde é que a gente estaria? Exatamente lá. Deixaríamos o céu, deixaríamos um ambiente de paz, para voluntariamente adentrarmos a tormenta e a perturbação. Mas não é bem assim. Eu não quero a questão, diz-nos os Espíritos, nessa obra extraordinária, não é da gente dizer da boca para fora, não é chegar no último momento da vida, nos últimos instantes, e dizer, não, mas eu não quero isso, eu me arrependo. Isso é uma construção. Lembra que toda vez que eu digo assim, eu não quero pensar nisso, o que mais acontece? A gente mais pensa, porque toda vez que eu digo, eu não quero pensar, eu estou pensando, e eu estou ratificando aquilo, estou ratificando, estou certificando, estou garantindo aquilo. Qual a melhor maneira? Ocuparmos a nossa mente de uma forma útil e equilibrada. Quando nós nos colocamos a serviço do bem dentro da casa espírita, nós estamos atormentados lá fora, preocupados com mil coisas. Quantas vezes a gente passa uma tarde dentro da casa espírita e esquece do problema? Só vai lembrar dele quando a gente está saindo de novo. Por quê? Preenchemos o espaço com coisas boas, com sentimentos bons, esquecemos a própria dor. Assim são os grandes espíritos. Se alguém nos contraria, a gente logo se ofende, magoa e diz, puxa vida, estou fazendo tudo de bom para aquela criatura. E ele não consegue entender. E a gente fica com o coração apertado. Imaginemos se Jesus fosse ter esse pensamento conosco. Ele ia reclamar o dia inteiro. Por que é que Jesus não reclama? Muito pelo contrário. Ele sabe, com alegria, que mais cedo ou mais tarde nós vamos acordar e vamos despertar. Não é um pensamento que nós deveríamos ter? Ao invés de nós nos incomodarmos com os outros, façamos o nosso melhor, trabalhemos, edifiquemos, para que amanhã as coisas sejam diferentes. Nós não podemos mudar o mundo, nós somos capazes de mudar apenas nós mesmos. E se fizermos isso, estamos sendo vitoriosos, porque certamente alguém vai ver, alguém vai perceber e vai se interessar. E se a gente conseguir, por conta da nossa mudança, despertar o interesse apenas, nós fomos capazes de cumprir o nosso trabalho. Cada um fazendo isso, nós teríamos um mundo infinitamente melhor. A Terra seria um grande paraíso. Compete a cada um de nós. Para encerrar, tenhamos lucidez, não raio. Nós achamos que somos criaturas equilibradas, mas diante de tudo isso que nós comentamos, imaginemos qual é a nossa postura, ou qual seria a nossa postura, se alguém anunciasse, semelhante àquela passagem que Jesus diz àquele homem que queria aumentar os seus celeiros: Touro, ainda esta noite pedirão a tua alma. Como é que a gente ficaria se alguém dissesse assim: olha, você deita, mas não levanta ainda no corpo físico amanhã. Nós vamos prosseguir tranquilos, com a mesma confiança, com a mesma coragem, a mesma tranquilidade que nós falamos da boca para fora. A vida continua. Nós não morremos, mas nós vamos encontrar os nossos familiares, os nossos entes queridos. Nós vamos manter a mesma estrutura de equilíbrio e prosseguir dizendo: está tudo bem, é o meu momento. E olha, quantas vezes nós já desencarnamos, por quantas vezes nós passamos por um momento como esse, nós vamos continuar tranquilos? E se alguém dissesse: olha, não vai desencarnar, mas uma enfermidade incurável e dolorosa vai assolar o teu coração, nós vamos prosseguir com a mesma tranquilidade, a mesma serenidade, a mesma confiança? Se alguém disser: amanhã você acorda e não tem a sua casa, não tem o seu conforto, o seu lar, vai viver perambulando pela rua, nós vamos ter a mesma serenidade, a mesma tranquilidade, a
paz, se o nosso coração acelera e o medo e o pavor alcançam-nos a alma, uma luz alaranjada deve acender. Cuidado, porque nós estamos falando muito da boca para fora, mas ainda não temos dentro do coração a certeza, a confiança. A travessia do mar da Galileia. Senhor, não vês que nós vamos naufragar e estar dormindo tranquilo? Diante das calmarias, nós somos bons, mas e quando a tempestade assola? Qual é a nossa alegação? Qual é a nossa argumentação? Diante da oportunidade de nós sairmos da nossa zona de conforto, qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa atitude? A doutrina espírita consola-nos, mas ela nos orienta, esclarece e faz luz. Se nós nos incomodamos com isso, tenhamos atenção, porque esse é o chamamento para que a gente saia da nossa zona de conforto e caminhe em direção à luz libertadora que só Jesus oferece a todos nós. Que Deus nos ampare, nos fortaleça, nos guarde e que esta casa consiga receber os cuidados da espiritualidade amiga, socorrendo, amparando, abrigando aflitos, como nos abrigou um dia e nos abriga hoje, aflitos ainda, porém, aqui dentro, consolados e equilibrados. Muita paz. Possam posicionar ao longo do Senhor, para que possamos dar a nossa classe, enquanto ele vai irá fazer a prece. Nesse instante, busquemos um pensamento de paz, de confiança, a lembrança da mensagem de Jesus, que consola, que esclarece, que acalma, que orienta. Vamos ter na nossa mente a imagem de Jesus, convidando-nos: "Vinde a mim, vós que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Momento de paz, de recursos sublimes, que emana da espiritualidade em favor de cada um de nós. Estejamos aptos, atentos, para aproveitarmos esses instantes tão valiosos da nossa vida, em que podemos desfrutar da sensação da paz verdadeira, aquele sentimento que só o Mestre Jesus pode proporcionar aos nossos corações. Tudo mais parece insignificante. As dificuldades, as limitações, as preocupações são passageiras e têm na nossa vida um papel importante e valioso, aquele de chamar a nossa atenção para nos tornarmos melhores. Por isso que as nossas dificuldades são diferentes. Nós estamos estagiando exatamente onde temos as nossas limitações. Tenhamos confiança, tenhamos a certeza de que não estamos sós. Lembremos
A diferença daquele que entendeu o Evangelho para aquele que vive abrigado na revolta é o perceber e sentir que Deus está ao nosso lado, que a espiritualidade não nos abandona, que existe junto de cada um de nós um espírito amigo, protetor, o nosso anjo da guarda. Ele nos conhece e nos conduz em segurança, mas nós precisamos ouvi-lo, senti-lo e atender ao seu chamado. Que Deus possa nos amparar e nos fortalecer nisso. Então nós agradecemos nesta noite, esses tantos esclarecimentos, outras orações dentro do Evangelho, que todos tenham uma semana de muita luz, de muita paz. Vamos nos organizar lá junto, a água purificada, os pães, nós garantimos que puder adquirir, nós estamos com bastante pães hoje na porta, para que possam também nos auxiliar comprando os pães aqui que estão lá no nosso jardim. Muita paz a todos. Eu aí tenha feliz retorno da cidade de Muita paz a todos.